Está no Supremo Tribunal Federal a apreciação da tese do marco temporal. O julgamento foi iniciado em outubro de 2021 e sua retomada estava prevista para esse 23 de junho, mas foi adiada por tempo indeterminado. Segundo essa tese, seriam reconhecidas apenas as terras ocupadas por indígenas quando da promulgação da Constituição em 1988. Ela é defendida pelo atual governo federal e pela bancada ruralista do Congresso Nacional, que, por sua vez, quer aprovar o projeto de lei 490 de 2007, que altera o Estatuto do Índio de 1973 e dificulta a já rara demarcação de terras indígenas. Esse PL prevê, por exemplo, que toda demarcação deverá ser aprovada pelo Congresso. Durante a maior parte da existência do Brasil, a perspectiva predominante e colonial foi a de assimilação ou aculturação dos indígenas. Eles deveriam se integrar à sociedade branca ou não indígena. A Constituição de 88 muda o olhar e introduz o direito originário às terras ocupadas naquele ou em qualquer outro momento da história, respeitando a autodeterminação indígena. A tese do marco temporal não é nova, ela é colocada desde os embates do final dos anos 80. Em 2009, nós temos a ação cautelar do STF em relação à reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima, onde produtores de arroz invadiram o território. Uma das justificativas do STF em favor dos indígenas foi que o povo Macuxi, entre outros, ocupavam a terra desde muito antes da promulgação da Constituição. Tal argumento, que na época beneficiou os povos originários, abriu um precedente para colocar 1988 como um marco temporal de referência para o reconhecimento de terras indígenas. Pouco tempo depois, tem início um novo capítulo quando da impetração da Ação Cível Originária, ACO, no STF contra o povo Xoclen, na terra indígena Ibirama-Laclanho, em Santa Catarina. Ação essa movida por uma madeireira e pelo próprio governo do estado de Santa Catarina. O Supremo reconheceu esse caso como de repercussão geral, ou seja, esse julgamento serve de referência jurídica para todos os outros envolvendo terras indígenas no Brasil. Mas não é só de marco temporal que vive essa agenda anti-indígena. Há uma verdadeira ofensiva jurídica e legal para destruir o pouco que há de direitos indígenas reconhecidos pelo Estado brasileiro. Bom, vamos lá. A Lei Geral do Licenciamento Ambiental, o projeto de lei 3729 de 2004, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados ano passado e hoje está em comissões do Senado, aguardando para ir a plenário. Uma crítica detalhada dessa lei pode ser lida aqui na descrição, num documento elaborado pelo Grupo de Trabalho Ecolutas da Rede de Pesquisadores em Geografia Socioambiental. Dentre vários elementos, chama atenção a dispensa de licença para atividades agropecuárias. Isso poderá funcionar como uma espécie de segurança jurídica para o avanço do agronegócio sobre terras indígenas ainda não demarcadas oficialmente. O PL 2633 de 2020 e o 510 de 2021, que estão no Senado, funcionam como uma regularização fundiária de terras ilegalmente ocupadas, chamadas de griladas. É uma espécie de legalização do ilegal, por isso elas foram apelidadas de PLs da grilagem. O PL 121 de 2020, em tramitação na Câmara, permitiria a atividade de mineração em reservas indígenas mediante o chamado interesse público. Temos também o PL 6200 de 2022, já aprovado na Câmara e que hoje está no Senado. Ele libera inúmeros agrotóxicos proibidos em países centrais, como os da Europa e Estados Unidos. Sabemos que mesmo em terras protegidas, o veneno aplicado nos monocultivos exportadores se dissemina pelo ar, contaminam cursos d'água e contribuem para o adoecimento dos grupos indígenas, provocando câncer, além de destruírem seus cultivos com a contaminação do solo. Já o PL 275 de 2019, aprovado em maio na Câmara, permite que linhões de transmissão de energia passem por reservas indígenas.
Pelo propositor do projeto de lei, sabe-se que há interesse em levar linhões da usina de Tucuruí, no Pará, até o estado de Roraima. Todos esses PLs podem ser lidos aqui nos links abaixo. Não podemos deixar de mencionar a gestão anti-indígena da própria FUNAI, denúncias de assédio moral, desmonte da capacidade técnica e atuação para impedir a demarcação de qualquer terra indígena. Tanto é que em setembro do ano passado, o presidente da FUNAI virou réu em processo movido pelo povo Munduruku por omissão da demarcação da terra Munduruku-Planalto aqui em Santarém. E claro, sem esquecer dos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Philips. Aliás, quem mandou matar Bruno e Dom e por quê? A tese do marco temporal esconde o genocídio dos povos originários ao longo dos séculos de colonialismo e colonialidade, com sucessivos extermínios e expulsões antes e mesmo depois de 1988. Não à toa, em outubro do ano passado, tivemos uma grande mobilização indígena em Brasília com um acampamento no início da votação do marco no STF. E nesse ano, em junho, tivemos mais mobilizações em várias partes do Brasil contra o marco temporal, pela demarcação de terras indígenas e pela destituição do presidente da FUNAI. Aqui em Santarém, o acampamento Santarém Território Indígena ocupou a antiga aldeia Tupaiú, hoje uma praça no centro da cidade, com participação de cerca de 1.000 indígenas de 16 territórios e 64 aldeias. O marco temporal é um dispositivo da colonialidade do poder para perpetuar no imaginário coletivo e na estrutura social a subalternização dos diversos povos secularmente encaixados no rótulo homogeneizador índio. A cosmologia dos povos originários americanos, ou melhor, de Abya-Yala, apresenta caminhos para a superação da atual crise ambiental e civilizatória planetária. O desperdício da experiência humana imposto pelos séculos de colonialismo e pela manutenção do imaginário colonial em pleno século XXI tem no marco temporal um passo importante em direção ao abismo de barbárie na qual estamos imersos no Brasil. Defender os direitos originários não é apenas defender um modo de vida, é lutar pela própria manutenção da vida humana. Brasil, terra indígena. Inscreva-se no canal do NEPES, siga-nos no Instagram, compartilhe nossos vídeos e contribua com a divulgação científica nessa época de negação da ciência, obscurantismo e ataque às universidades públicas.